Amém, irmãos? Podemos assentar, vamos ficar bem à vontade em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está em casa também te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Né? Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma noite para adorar, agradecer e aprender um pouquinho mais com o Senhor. Né? Nós somos muito dependentes do Senhor. Eu convido os irmãos que abrem Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo de número 31. Obrigado, José. Deus te abençoe. Amém? Todos acharam? Diz assim: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneirou o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto, Senhor, para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Amém, irmãos? Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Tu sabes, Pai, que eu sou 100% dependente do Senhor. Eu não tenho nada de mim mesmo, Pai. Mas espero que o Senhor, Pai, possa me usar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sou um pregador, né, sempre eu falo, mas eu gosto de evangelizar as pessoas. E esse texto Deus me deu quando eu estava aconselhando uma pessoa, e essa pessoa não deu ouvido aos conselhos, e fez algo que não agrada ao Senhor. Se eu tivesse de dar um título a essa mensagem, eu daria o título de Nunca estamos prontos. Nunca estamos prontos. O texto anterior diz que os discípulos, em Lucas 22, 24, diz que eles tiveram uma forte discussão de qual deles seria considerado o mais importante, e Jesus entrou no meio e começou a explicar a eles que no meio dos cristãos, o mais importante, irmãos, é o que serve aos outros. Jesus disse assim: irmãos, vocês querem comparar vocês comigo? Se eu desci dos céus para te servir, e vocês têm que servir, irmão. O mais importante no reino de Deus é aquele que serve. Você tem consciência que se você quiser ser grande com Deus, ter intimidade de Deus, você precisa passar a servir a Deus e as pessoas? Você tem consciência disso? E eles estavam discutindo quem era o maior. Porque, irmão, em todo grupo precisa de ter um líder. E eu vejo nesse grupo dos apóstolos que Pedro, ele tinha uma tendência à liderança, né? Ele sempre puxava a frente de tudo. Ele sempre estava em tudo. E a gente sabe que aquele que puxa a frente de tudo apanha mais, né? Em nome de Jesus, porque ele está sujeito a errar. Quando ele acerta, ele é aplaudido, mas quando ele erra, o chinelo come, né? Em nome de Jesus. Então, sempre tem um, e Pedro era esse que gostava de dominar, gostava de estar à frente. Talvez a discussão começasse até por ele. Mas Jesus entrou no assunto e diz assim: vem cá, eu preciso explicar a vocês. No mundo é assim, os maiores mandam nos menores, mas no reino de Deus, o maior é o que serve. Mas aí chegou, irmãos, no versículo de número Lucas 22, 28, coloca por favor. Depois de Jesus resolver aquela controvérsia de quem era o maior, Jesus fala assim, eu achei lindo demais isso aqui, irmão. Lucas 22, 28. Você tem estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou a vocês o mesmo direito.
Vocês vão comer e beber na minha mesa no reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu irmão, Jesus acabou de ensinar eles que o maior... Olha aonde Jesus colocou eles. Vocês vão sentar no trono comigo nos céus para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus, né, pastor Marcelo, um dia nós conversamos sobre isso, é aquele que dá a escada e te põe lá em cima, depois te tira e fala, desce e come, irmão. Primeiro ele diz para eles, vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos, eu sou muito agradecido por vocês. Jesus dizendo para ele, porque vocês sempre têm estado junto comigo, pois assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as tribos de Israel. Eu imagino, irmão, como aqueles discípulos ficaram, né? Puxa vida, aprovado por Jesus, andando com Jesus, agora Jesus me dá esses elogios todos e diz assim, vocês estão prontos para julgar o mundo inteiro, né? Se eu chegar perto de você e disser assim, puxa vida, como você está bem com Deus, hein? Você está cheio do Espírito Santo, você é o cara aqui da igreja, vocês estão separados aqui da igreja, vocês estão os top da igreja, eu conto com vocês, no meu sofrimento vocês estão aqui, vai para limpar, vocês estão aqui, vem para cá, vocês estão aqui, vai pregar, estão ali, vai orar, você está aqui, vocês são ótimos. Eu imagino a felicidade que aqueles homens ficaram, que felicidade de ser aprovado por Jesus Cristo, porque isso é o que nós pedimos e tentamos conseguir de Jesus, é a aprovação de Jesus Cristo. Irmãos, mas Jesus é muito habilidoso e é Deus, e Ele conhece o ser humano. Logo após o momento de ele ter 1000 elogios, Jesus começa a falar com eles. Versículo 31. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Irmãos, como que um cara que vai julgar o mundo já tem legalidade para Satanás trabalhar na vida dele? Como que alguém que vai julgar o mundo aprovado por Deus, agora tem legalidade para Satanás trabalhar na vida dele? O Pedro deve ter ficado doido. O senhor acabou de me elogiar, falou que eu vou julgar o mundo, que eu te agradei muito, participei do sofrimento do Senhor. Agora o senhor está dizendo que Satanás já conseguiu licença para pôr todos nós à prova? Como que é isso, Jesus? Me explica como que é isso. E ainda disse ainda, olha, Simão, ainda tem uma coisa, ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-los da palha. Irmão, Jesus elogios e agora disse assim, Satanás já encontrou licença, Satanás já tem legalidade para trabalhar na vida de todos os apóstolos. Irmãos, o que eu quero falar dessa noite é sobre legalidade e teimosia. Irmãos, o povo de Deus teimoso, o povo de Deus que dá legalidade, irmão, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Amém? Você crê que Deus te perdoou? Que Jesus, através de Jesus Cristo, que Ele te curou, que Ele te abençoou, que fez tudo por você, que nenhuma condenação existe na sua vida? Mas eu quero te esclarecer uma coisa na sua vida. Jesus te perdoou, te salvou, morreu naquela cruz por você, mas eu quero te dizer uma coisa, você não deixou de ser um pecador. Você foi perdoado, mas não deixou de ser pecador. Você continua como pecador, porque se você não tivesse pecado nenhum, nem a morte você experimentaria, porque o que dá a morte, o que dá o direito à morte é o pecado. E nós continuamos pecadores, somos salvos porque cremos, porque em Romanos diz que se com a nossa boca confessarmos e com o coração crer, somos salvos.
A Bíblia diz que a salvação está nos lábios do homem. Moisés diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, a salvação está na sua boca. Se com a sua boca confessar Jesus e crer de todo o coração, você é salvo. Você é salvo, irmão. Você passa a pertencer à família de Deus, você passa a ser filho de Deus, mas você continua nessa vida como um pecador, que não peca, não é um iníquo, não é aquele que vive na prática do pecado, mas nós somos pecadores, porque você olha bem, uma pessoa que vai julgar o mundo, pode dar legalidade a Satanás para trabalhar na vida dele? Um pastor que governa nós, ele pode dar legalidade para que Satanás trabalhe na vida dele? Não poderia de jeito nenhum. Mas o pastor também é pecador, irmão, como eu e como você. Ele é um pecador arrependido, como eu e como você. Nós vamos viver todos os dias da nossa vida como um pecador arrependido. Amém? Você não deixou, você é um pecador arrependido. Você não vive mais na prática do pecado, mas é um pecador. Continuamos sendo. Aí Jesus vai dizendo para Pedro: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separar da palha. Aqui tem muita gente que é da zona rural, não é? Eu já vi meus pais peneirar o arroz. Irmãos, se Deus tirar a mão de nós e deixar Satanás peneirar nós, meu irmão, eu lembro que a minha mãe banava para tirar a sujeira, jogava para cima e soprava, dizia, esfrega, o arroz está que esfrega na peneira. Irmão, se Satanás te peneirar, vai arrancar a pele das costas, da frente, porque dentro da peneira, meu irmão, você revira para lá, você revira para cá, em nome de Jesus, você não escapa a peneira de Satanás, deve andar numa velocidade de 1000 km/h, aquilo deve esfregar numa quantidade, irmão, em nome de Jesus Cristo. A peneira de Satanás não é brincadeira. Não queira cair na peneira de Satanás, irmão. Se ele começar a te sacudir para lá e para cá, e te soprar para um lado para o outro, irmãos, em nome de Jesus, somente a misericórdia de Deus. Então ele diz que ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Irmãos, Jesus disse que todos os apóstolos pecaram e que todos eles vão passar na peneira de Satanás, irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei, parece que Jesus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para nos tornarmos mais fortes, irmão, em nome de Jesus Cristo. Porque eu vou te falar um negócio sério, quando a gente está com dinheiro no bolso, com saúde, né, em paz, as coisas estão dando tudo certo, a gente não se preocupa muito com o Senhor. Mas quando Deus tira a mão da gente um bocadinho, que a coisa aperta, irmão, a gente dá um jeitinho de procurar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, ele vai peneirar. Irmãos, todos nós estamos sujeitos à peneira de Satanás. É coisa triste, mas todos nós estamos. Se os apóstolos que vão julgar o mundo estão sujeitos à peneira de Satanás, e eu e você, irmão, eu te pergunto uma coisa. Legalidade. Satanás já conseguiu licença. Será que Satanás já conseguiu licença para pôr seu casamento à prova? Será que Satanás já conseguiu licença para pôr suas finanças à prova? Será que Satanás já conseguiu licença para pôr essa amizade à prova? Irmãos, legalidade. Será que você não tem nenhuma legalidade na sua vida? Se não tiver, que bênção, hein? Irmãos, legalidade é coisa que tem destruído a igreja. Infelizmente, a igreja tem dado legalidade ao inimigo para agir dentro dela, irmão. Os cristãos, não digo todos, mas muitos estão brincando com Satanás, e com Satanás não se brinca, irmão, a peneira dele é terrível. Eu espero que você não tenha dado legalidade. Irmãos,
Nós tivemos 3 estudos nas células. Quem vai em célula aqui? Levanta a mão, por favor. Bastante. Você que não vai está perdendo. Irmãos, nós estudamos 3 estudos. Se ele não faz parte da sua vida, irmão, vou dizer para você que nem cristão você é. Os particulares com Deus. Se você não tem prazer de fazer a vontade do Pai em particular, não tem prazer de orar em particular, não tem prazer de jejuar em particular, eu não sei qual o prazer que você tem com Deus. Esses particulares com Deus é necessário na nossa vida, irmão, porque esses particulares que vai nos resolver o nosso problema, que vai tirar a legalidade do inimigo na nossa vida. Essa oração sua em particular com o Pai, ele ensina na oração do Pai Nosso: Senhor, livra-nos do mal. É o particular, irmão, que vai te dar sabedoria para você não dar legalidade a Satanás para destruir essa mente que tem sido bombardeada por pensamentos pecaminosos, esse coração que não perdoa. Essa falta de perdão aí é de Satanás, não é de Deus, irmão. Isso dá legalidade ao inimigo para trabalhar na sua vida. Essas palavras suas que você diz sim, mas quando vira as costas é não, isso é legalidade para o diabo trabalhar na sua vida. Irmãos, palavra de cristão é sim ou não. Isso dá legalidade para Satanás trabalhar na sua vida. Nós temos, irmãos, que ser fiéis a Deus e fiéis também aos homens. Nós precisamos de levar uma vida separada aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Não dê legalidade ao inimigo para te destruir. Tem coisas que você fez lá atrás. Você fez. Você sabe que fez. E você está bem quietinho aí, achando que o diabo esqueceu. Nem ele, nem Deus. Ele vai te peneirar. Resolve isso com Deus para você não passar na peneira de Satanás. Não vá para a peneira de Satanás, que a peneira dele tem crivo e o negócio é apertado, irmão. Vai te machucar muito, você vai sair machucado e o que vai acontecer com você é o mesmo que Jesus fez com Pedro. Que ele orou a Deus para que a fé dele não desfaleça. Porque se Satanás te passar muito tempo na peneira, nem fé você vai ter para sair dela. Nem fé você vai ter para sair dessa peneira de Satanás. Não dê legalidade ao inimigo para entrar na sua família. O que você anda vendo, irmão? Os seus olhos é de Jesus? Me responde. Os seus olhos é de Jesus? E a sua boca? E os seus ouvidos? E o seu coração? É de Jesus Cristo? Os seus olhos têm olhado para aquilo que Jesus olharia? A sua boca só fala daquilo que Jesus falaria? Os seus ouvidos só ouvem aquilo que Jesus ouviria? É isso, irmãos. Não dê legalidade ao inimigo para trabalhar na sua vida. A igreja, irmão, está capengando, está apertado por causa da legalidade. Deus quer abençoar. Eu era para trazer uma mensagem aqui que você vai ficar rico, que você vai ficar curado, que você vai ser próspero, que você vai voar com Deus, irmãos. Mas eu seria talvez um hipócrita, um mentiroso, porque a situação da igreja brasileira nesse momento, irmão, é de correção. Naquela época também era. Não é diferente, não mudamos. Não merecemos ser elogiados por Deus. Nós precisamos de conserto. A igreja precisa de conserto. A gente vive falando, parece que não entra no ouvido de ninguém. Eu entrei lá no quartinho de oração, irmão, parece que só tem 20 pessoas orando por semana. Uma igreja de 300 membros, 20 pessoas orando. Não, irmãos. Por que você não quer orar, irmãos? Tudo bem, se pode me dizer para mim, Hélio, eu não tenho tempo de vir, mas eu oro todo dia em casa. Tá bem, que Deus te abençoe. É coisa difícil fazer isso, mas se você consegue, que bênção para você. Amém, irmãos? Então ele está dizendo, ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas olha o versículo 32. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Ô irmão, não são 12 apóstolos? Por que Jesus
orou somente por um. Talvez o Pedro seja o líder que estava levando os outros a ser igual a ele. Não é? Porque o poder de um pastor, irmão, é fazer nós parecidos com ele. Nós precisamos de praticar as coisas que o pastor Marcel e o pastor Elton praticam. Nós temos que ser parecidos, nós temos que andar conciliados, porque não tem como os nossos pastores pensar uma coisa e nós pensarmos outra. Como que essa igreja vai ser? Nós temos que andar alinhado, né? Ele dá as diretrizes, dá a direção e nós seguimos aquilo, em nome de Jesus Cristo. Então Pedro dava essa diretriz, e Jesus falou assim: ó Pedro, eu orei ao Pai por você. Você sabe por quê, Pedro, que eu orei por você? Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Irmãos, nos momentos de crise, no momento que está na peneira de Satanás, o negócio é feio, irmão. Haja fé, irmãos, em nome de Jesus. E quando você voltar para mim, Simão, anime os seus irmãos. Olha o que Jesus está dizendo: Pedro, eu vou salvar você para que você ajude os seus irmãos a ser salvos. Eu vou firmar os seus passos para que os seus conselhos sejam maravilhosos para os outros irmãos. Simão, eu intercedi para que não te falte fé. Irmão, você sabe por que nós precisamos estar orando juntos? É para que nós possamos orar um para o outro, para que não falte fé no Fábio, para que não falte fé no João Pedro, para que não falte fé no Querosene, não falte no Moraes, não falte no pastor. A gente ora um pelo outro, para que não falte fé, irmão. Tem momentos, irmão, eu venho todo dia orar, todo dia, menos sábado, até no domingo eu venho. Mas tem dia, irmãos, que eu não tenho vontade de orar. Tem dia, irmão, que eu não oro, eu fico só de pé. Mas eu tenho certeza que mesmo eu não falando nada com Deus, eu volto renovado para casa. Em nome de Jesus. Nós precisamos de orar um pelo outro, para que não falte fé, Lenice. Nós precisamos de estar junto, para que a nossa fé não desfaleça. Em nome de Jesus Cristo. E Jesus disse: e quando você voltar para mim, Simão, anime os seus irmãos. Versículo de número 33. Em nome de Jesus Cristo. Então Pedro disse: eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Irmão, meu Deus, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Jesus já falou assim: Pedro, tem legalidade à vontade na sua vida, e Pedro está dizendo que não. Você já viu que é cara teimoso que você dá conselho? Tem um amigo meu aqui, eu não vou falar nome, esse já é a sexta pessoa que eu discipulei, perdi todas as 5 para o inimigo. Acho que foram 5. Pensa num povo, você está falando com esse, aquela amizade sua ali, não vai dar certo. A pessoa continua lá. Aquele lugar que você está indo, você saiu da cachaça outro dia mesmo, você está indo num botequim bater papo, o que vai dar isso? Adivinha o que deu, irmão? Adivinha o que deu? Ele foi para o boteco, bebeu. Esse texto Deus me deu no dia que essa pessoa bebeu. Eu avisei 1, 2, 3, 5, 10, implorei, orei, bebeu. Irmãos, Jesus está falando: Pedro, você vai ser peneirado, você vai passar nos crivos de Satanás. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Irmãos, nós nunca estamos prontos. Abra para mim, por favor, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18. Como diz a Escritura Sagrada: quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. Se você tem alguma coisa de bom na sua vida, foi Deus que te deu. Se você é uma bênção na mão de Deus, foi Ele que fez. Se você quiser se orgulhar daquilo que Deus fez, é Ele quem fez. Porque a pessoa não é aprovada quando
a si mesmo a prova. Pedro está dizendo, Jesus está falando que ele era falho, e ele está dizendo que estava pronto. Ô, irmão, se Jesus falou que nós estamos falhos, é porque nós somos falhos, nós nunca estamos prontos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. A teimosia de Pedro, em Marcos, capítulo 14, é maior ainda, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 14, versículo de número do 29 ao 31. Olha bem, Jesus, irmão, quantas pessoas na igreja passam por isso, irmão? Jesus avisa, e a pessoa está teimosa. Em nome de Jesus. 29 ao 31, diz assim, ó. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem. Mas Jesus disse a Pedro, eu afirmo a você, Pedro, que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus tornou a falar para ele, ó. Antes ele tinha falado que ia matar o pastor e as ovelhas dispersar. Ele falou que não abandonava Jesus de jeito nenhum. Jesus falou assim, ó, antes que o galo cante, você vai me negar de novo. Mas Pedro repetia com insistência, eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Irmãos, o ruim do teimoso é isso aí. Você vai falando, e a pessoa, tem uma das pessoas que eu aconselhava que guardou uma frase no meu coração, né? Eu falava, não vai lá nesse lugar, né? Eu falava, Deus conhece meu coração. Deus conhece o meu coração. Essa frase ficou marcada na minha vida. Essa pessoa que Deus conhece o coração hoje, foi na prostituição, bebe, fuma. Deus conhece o coração dela, avisou para não ir. Deus conhece o seu coração, está falando, não faz isso, rapaz. Não anda, não associa com quem não é cristão, não fica andando com quem é não cristão, não compartilhe coisa da sua vida com aquele que não tem o Espírito de Deus, irmão, por melhor que essa pessoa seja, o conselho dela é humano. Não compartilhe com um crente que não tem testemunho de vida também não, que não pode piorar a sua situação. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, se Deus está dizendo para você não fazer, não faça. E Pedro ia insistindo, e os outros apóstolos também iam junto, todos disseram a mesma coisa, todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Irmão, bateu no peito e disse assim, eu nunca nego Jesus, eu sou o cara aqui da igreja, eu não sou nada, o pastor não é nada e você não é nada. Se Deus tirar a mão da sua vida, um dia você vai ver o que vai fazer. O mesmo que aconteceu com Pedro, vai acontecer com você, meu irmão, em nome de Jesus. Porque no versículo 34, para nós estarmos terminando, diz assim, ó, Lucas 22, 34. Lucas 22. Lucas 22, 34. Diz assim, ó. Então, Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Irmãos, Jesus disse assim, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, marcou o dia e a hora. Deus falou com você, você vai pecar hoje. Deus tirar a mão de você um dia, tirou só um dia dele. Falou assim, ó, ainda hoje, digo você, Pedro, que hoje você vai pecar. Se Jesus tirar a mão na minha vida hoje, antes de chegar em casa, eu já caí em tentação. Antes de eu sair de casa, ele disse assim, ó, você vai cair hoje. E vou falar como que vai ser ainda, que você vai trazendo, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Marcou a hora, o dia, e qual o pecado que era ainda? Você vai me negar. Irmãos, o amor de Deus por nós é tão grande, o amor de Deus é tão grande por nós, que antes de nós cairmos no pecado, Ele nos avisa. Lembra de Caim e Abel? O pecado está à porta, cabe a você dominar. O Espírito Santo te fala, meu irmão, ou você não tem o Espírito Santo, né? Porque o Espírito de Deus avisa nós, irmão. O Espírito Santo te avisa. Antes de você fazer alguma coisa errada, o Espírito de Deus te avisa, irmão. Em nome de Jesus Cristo.
Então, se Jesus tirar a mão de você, um dia é o bastante para você se derramar de chorar na presença de Deus. Irmãos, põe por favor para mim, Lucas capítulo 4, versículo 13. Você acha que o diabo desistiu de você? O que você acha? Você aceitou Jesus, está resolvido o seu problema? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez com Jesus Cristo, depois da tentação de Jesus Cristo. Vamos ler junto, todo mundo junto? Vamos ler todo mundo junto? Jesus venceu o diabo, não transformou pedra em pão, fez tudo. O diabo foi embora, foi para sempre? Por quanto? Você acha que o diabo desistiu de você? Ele está afastado de você por algum tempo. De vez em quando ele passa lá na sua casa, ver se você tem legalidade, ver se dá para fazer alguma coisa na sua vida. Você está achando que o diabo destruiu? Ele nunca desiste não, irmão. Ele foi embora por algum tempo. O diabo foi embora por algum tempo. Em nome de Jesus, para nós estarmos terminando, em Lucas capítulo 22, versículos 61 ao 62. Isso é muito triste, irmão, na igreja. Essa pessoa que eu aconselhei, aconteceu a mesma coisa. Graças ao bondoso Deus que essa última pessoa chorou. Que foi o que aconteceu com Pedro, né? Vamos ler o versículo 61 e 62? Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras do Senhor, lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu e chorou amargamente. Irmãos, me responde do fundo do coração, o que é melhor, obedecer a Deus ou chorar amargamente? O que é melhor, dar ouvido à voz do Senhor ou chorar amargamente? Porque Pedro chorou pelo pecado e pela presença de Jesus Cristo. Porque o pecado, irmão, eu tenho visto uma coisa na igreja, diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. Crente que não tem paz com todo mundo. Isso é muito perigoso. Santificação. Irmãos, nós nunca vamos ser perfeitos, mas sempre em santificação. Se você não se santifica, sabe o que acontece? Todo dia que você acorda, Deus está um pouquinho mais longe de você. Se você não tem vida de santidade, todo dia que você acordar, Jesus deu alguns passos para longe de você. Ou melhor, você deu alguns passos para longe de Jesus Cristo. Santificação. A igreja precisa se santificar. A igreja precisa reconhecer que ela depende do Senhor. A igreja precisa saber que ela nunca está pronta. Nós nunca estamos prontos, irmão. Nós só estamos prontos se Jesus estiver com nós. Eu penso assim, é o meu pensamento. Tem hora que eu fico lá na alta, eu fico pensando, um dia que eu morrer, eu creio que Deus vai me receber na porta e Jesus à direita dele. Deus, quem é você? Aí Jesus vai falar assim, não, pai, esse é um pecador que arrependeu lá na terra. Ele continuou como pecador, mas eu morri no lugar dele. Irmão, nós só vamos ser salvos pela justificação de Cristo naquela cruz. Nós só vamos ser salvos porque Jesus vai te pegar pela mão naquele grande dia e pedir ao Pai, Pai, deixe ele passar, porque ele pertence a mim. Irmãos, ninguém aqui está pronto. Então, ore, jejue, busque, santifique, em nome de Jesus Cristo. Quando você ouvir alguma coisa que desagrada a Deus, não faça, não vá, se separe, porque senão, irmãos, esse irmãozinho, eu fiquei com a dó que ele é uma pessoa boa, e ele chorou, amargamente. Na simplicidade ele disse que precisava de pedir perdão a Deus e às pessoas, porque você quando peca, você só não peca contra Deus não, você também ofende as pessoas, você magoa as pessoas, você machuca as pessoas,
Você fere o coração daqueles que te amam. Você que eu tenho amigos fora da igreja, mas eles não sabem que eles feriram o meu coração, e eu estou muito triste quando eu vejo eles fora, principalmente alguns que eu ganhei para Cristo naquela época, e hoje eu não vejo nenhum deles aqui mais. Isso me machuca meu coração, isso dói, em nome de Jesus, e eu estou sempre clamando por eles, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, busque o Senhor enquanto se pode achar. Lembre-se, não seja teimoso, e não dê legalidade o inimigo para trabalhar na sua vida. Amém? Essa é a palavra dessa noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.